Bem-vindos ao Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria, com o Roberto, e nós estamos com uma convidada super especial. Provavelmente vocês já conhecem a Laura, já tivemos em outra oportunidade juntos, a Laura Salles, e a gente vai falar do tema, hoje é especialmente uma trilogia, tá? São 3 episódios. Hoje a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão, ok? Então, a Laura ela é fundadora e CEO da Pluri BR. A Pluri é uma plataforma de gestão completa de diversidade e inclusão. A Laura tem muita experiência nessa área, né? Vem desenvolvendo esse projeto com bastante experiência. Então, ela é formada, só para vocês terem uma ideia, ela é uma especialista de diversidade, equidade e inclusão pela Cornell University. Está desenvolvendo esse tema em grandes empresas do Brasil. Então, tem muita coisa para contar. Bom, nesse primeiro episódio, a gente vai começar pelo começo, como dizia o bom e velho guru do Roberto. Então, a gente, Laura, para começar, para esclarecer, para a gente estar todo mundo, a gente partir do mesmo ponto, porque não é todo mundo que exatamente domina, a gente está falando para o Brasil todo, empresas de diferentes portes, diferentes contextos. Então, o que é diversidade, equidade, inclusão? Quais são os conceitos? Conta para a gente, por favor. Bom, basicamente, trazendo aí rapidinho esses conceitos, né, que se permeiam muito, mas que têm sua complementariedade. Diversidade é o que nos torna únicos, é o que está em cada um de nós. A gente tende a ligar a diversidade à ideia de grupos minorizados, mas a diversidade é o que nos faz únicos, sermos nós e sermos seres tão complementares uns aos outros. A equidade é quando a gente entende que a gente não parte do mesmo ponto de partida. Então, das mesmas condições para pessoas diferentes, o resultado não é o mesmo. Então, as necessidades são diferentes e entender essa necessidade é a equidade. Então, o que é necessário para mim não é a mesma necessidade de um profissional 60 mais, que não é a mesma necessidade de uma pessoa em maternidade. Enfim, dessas várias, né, frentes aí do que é necessário para que as pessoas tenham oportunidades e performem de maneira parecida. E inclusão é quando tudo isso se junta e a gente consegue que as pessoas se sintam pertencentes ao meio que elas estão. Claro que aqui a gente está falando do meio empresarial, mas esses 3 conceitos permeiam nossa vida como um todo, né? Então, a gente fala de diversidade, a gente convive em um país extremamente diverso, a gente vê oportunidades que não são numa mesma linha, no mesmo ponto de partida no nosso dia a dia, e a inclusão, nem sempre a gente se sente pertencente aos meios onde a gente está. Não se sente confortável, não se sente, às vezes, seguro psicologicamente. Inclusão nada mais é do que essa segurança psicológica de estar bem aonde se está. Está se fazendo muita correlação de diversidade, equidade e inclusão com o ISG. Então, a gente queria também dividir para o que é ISG, né, que é uma sigla, é uma expressão em inglês, o que significa, quais são os pilares e por que essa conexão é tão importante da diversidade, equidade e inclusão. Até o final eu consigo falar isso sem gaguejar, com esse tema. Por que é tão relevante? Por que está tão conectado e está tão na pauta das empresas? Bom, a gente tem falado, né, com uma construção global de que empresas precisam ser empresas mais conscientes. Aquela questão de dinheiro por dinheiro, ela caiu por terra, e a gente vem falando de empresas mais conscientes de um tempo para cá. Esse termo ESG, ele surgiu há muitos anos, em 2004, mas ganhou um peso maior, uma relevância, pelo apoio que ele teve de instituições como a BlackRock, que é uma, né, gigante nos temas de ESG, que traz muitas questões aí à tona. Então, o ESG, trazendo os conceitos dele, a gente está falando de sustentabilidade, de social e de governança. E esses conceitos se permeiam. O que as empresas querem a nível econômico hoje? Ser socialmente saudáveis, né? Ser socialmente e economicamente sustentáveis. E como é que a gente chega nisso? A gente precisa passar por uma empresa que tenha transparência, que está na base da governança, que tenha ética, que trate os temas com muita seriedade, com essa transparência, com toda a cadeia de valor. Então, quando eu falo cadeia de valor, eu estou falando com os colaboradores, sim, mas com o cliente, com o fornecedor, com a comunidade onde essa empresa está inserida. Então, uma empresa que tem essa ética a nível geral, essa é a base. O ESG, ele precisa de ética e de transparência para que ele exista. Então, essa governança é essencial. Quando a gente fala do E,
né, que ainda está na cabeça das pessoas como o maior fator de ESG. Você fala de ESG, o pessoal pensa em meio ambiente. É uma tendência a pensar floresta, emissão de carbono, enfim, todas as questões mais realmente ligadas ao meio ambiente. E, de fato, elas são essenciais para que esse consumo consciente aconteça, para que as empresas cumpram seu papel de serem sustentáveis. Mas o meio ambiente não é só o que está dentro de ESG. A parte social também é muito importante. Então, o S que puxa o social, ele engloba muita coisa. E quando a gente tende a falar de diversidade, equidade e inclusão, a gente às vezes acaba esquecendo de alguns conceitos, que é o quanto esse social vai muito além do interno da empresa. Então, a gente fala de colaborador, mas a gente fala muito de como essa empresa tem um papel nacional, como essa empresa tem um papel de cumprimento social. Deixa eu fazer uma pergunta, Laura. A implementação dessa prática, das práticas, né, sustentáveis e responsáveis, elas geram algum benefício? Porque a gente está falando assim de uma ideia, né, de implementar algumas práticas em 3 dimensões bem importantes, que a gente está citando aqui, como o ambiente, como a parte social, como governança corporativa, né? E a gente percebe também que algumas empresas estão em estágios diferentes, né? Mas, assim, dando um sentido mais prático, né? Assim, que tipo de benefício a gente consegue perceber, né, quando na implementação dessas práticas? Bom, os benefícios são vários, tanto a nível de, eu gosto de citar 3 principais, que eu acho que eles puxam muito bem o que a gente se refere. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma maior conexão com um colaborador que está buscando propósito, principalmente millennial, geração Z. A gente está falando também da visibilidade de marca. Quem hoje não quer consumir de marcas que pensem no meio ambiente, que pensem no impacto social, que tenham ética e transparência? Ninguém quer consumir de uma marca que teve um grande risco de imagem. Você se sente meio que corrompido, né? Parece que está corrompendo os nossos valores. Certo. Então, tanto a parte interna quanto a parte de consumidor é muito importante para essa visibilidade e minimizar risco. E aí, um terceiro fator é essas empresas estão liderando inovação. Quem está levando o ESG adiante são as empresas que estão focadas em realmente serem sustentáveis e terem esses 3 pilares muito cobertos. Então, conseguir reter seus talentos e atrair melhores talentos no mercado, ter uma visibilidade de marca onde você consegue ser uma referência em questões de propósito, tanto de meio ambiente quanto sociais, e também a questão de inovação, que é tudo que todas as empresas querem, né? Ter uma boa imagem, conectar com o consumidor e com o colaborador e ser uma empresa que lidera inovação e lidera o mercado. Ô, Laura, e uma empresa que não tem nada, mas ela quer começar a trabalhar esse tema dentro da organização, por onde que ela começa? Qual que é o caminho? Primeira coisa é que, Valéria, eu até gostei muito da sua pergunta, porque as empresas têm dificuldade de entender o que entra nas questões de ESG. E, às vezes, alguns fatores simples já estão sendo cumpridos. Então, primeiro é uma análise interna. Se eu tenho um código de conduta, se eu tenho algumas questões éticas básicas, eu já estou cumprindo alguns critérios da governança. Outro ponto é não querer fazer tudo, né? Então, o que eu tenho internamente? Eu tenho esses códigos, eu estou cumprindo a transparência que eu preciso. Qual é o meu produto? Esse produto tem um impacto forte no ambiente? Não tem. Uma coisa é uma empresa de cimento, outra coisa é uma empresa de tecnologia. O que eu, com os meus recursos, posso impactar nesses 3 pilares? O que eu tenho? O que entra no meu orçamento, que às vezes é reduzido, mas é um começo? E o que eu posso fazer? E aí olhar para esses 3 pilares a nível de diagnóstico mesmo. Então, meio ambiente, o que eu consigo ter o maior impacto? Social, qual que é a minha maior população interna? E para que público eu vendo? Dentro do público que eu vendo, quantos % representam cada grupo, né, de interseccionalidade, de diversidade? E aí definindo essas metas periódicas. O maior erro que eu vejo é as empresas querendo fazer tudo. Porque eu sou ótimo em redução de emissão, porque eu sou ótimo em reciclagem, porque eu sou ótimo em impacto de comunidade. Não tem como ser ótimo em tudo. Então, escolham suas batalhas, né? Eu acho que é isso que eu diria para as empresas, e olhem o que vocês, como potencial, podem fazer. E às vezes são coisas pequenas que podem ser feitas internamente, mas que já são um começo para que a empresa cause um impacto. Laura, fala um pouquinho dessas metas, assim, como é que, gente, mas, por exemplo, redução de emissão, então, reduz em 20%, como é que, na parte de equidade, diversidade, equidade e inclusão,
Fala um pouco dessas metas, o que elas consistem, como se acompanha, como é que elas se integram um plano de negócio, uma cultura de empresa. Essas metas, elas são importantes ser definidas a médio e longo prazo, né? Porque resultados ESG a curto prazo, eles tendem a ser só um pulo para o médio e longo. Então, é definir 2030, 2035, o que é viável? O que hoje eu gostaria de melhorar a nível de toda essa cadeia de stakeholders? O que eu consigo executar? E aí, colocar uma pessoa da empresa, um líder, com essas metas de ESG. Muitas vezes a empresa não tem recurso para ter um diretor de ESG, por exemplo, mas um diretor de inovação pode abraçar essas metas, um diretor de RH pode abraçar uma parte das metas também, um diretor de jurídico pode pegar a parte de governança. Então, distribuir dentro desses colaboradores, dessas lideranças, o que cada um pode abraçar a nível de meta. E aí, definir metas palpáveis. O que eu sugiro sempre é se orientar pelas ODSs. A ONU criou ODS, né, compromissos, para que as empresas tivessem uma referência do que é sustentabilidade, né, meio ambiente, e do que é a parte social. Então, eu como empresa, eu quero ser o embaixador da igualdade de gênero, então eu pego essa ODS e dentro dessa ODS eu crio as minhas metas para chegar à igualdade de gênero dentro da empresa. Então, trazendo um exemplo prático, digamos que eu adotei essa ODS de igualdade. O que eu vou fazer aqui dentro? Primeiro ponto, meus salários, eles estão iguais para homens e mulheres? Minha licença maternidade, eu tenho licença paternidade também para equilibrar a licença maternidade? O que eu faço para que as mulheres cheguem a posições de liderança? Qual que é a minha meta para que as mulheres cheguem a C-levels e, quem sabe, a CEO nessa empresa? Então, dentro dessas ODSs, escolher o que é possível dentro da empresa. Eu vejo assim que é importante, né, quando a gente fala vou falar do S, né, especificamente. A gente está falando de uma certa forma do modo de ser da empresa também, né, porque a gente está envolvendo aí pessoas, né, a forma de pensar, né, e a gente percebe diferenças, né, entre as equipes, diferenças de interpretações, né, a respeito de como se relaciona, né? Existe a necessidade, na tua opinião, de uma discussão forte a respeito disso, né? Claro, quando a gente vê a discussão da meta, é onde se quer chegar, né? Mas a gente percebe que algumas empresas ainda estão no estágio que a própria ideia do que tratar na parte do social ainda não está tão clara. Como é que você vê isso? Eu acho que as empresas, primeiro de tudo, é entender quem é o público mesmo, quem é o público que consome, quem é o público que trabalha e quem que eu vejo potencializando essa empresa, a nível financeiro mesmo. Então, qual que é o meu objetivo com essas metas? Que retorno financeiro eu espero? E aí sim eu vou conseguir definir que cultura organizacional voltada a esses pilares de diversidade eu consigo construir. Eu concordo, Roberto, que é muito também uma questão de envolvimento com a cultura, de envolvimento com querer gerar esse impacto. Essa empresa ela precisa querer ser uma empresa sustentável, ser uma empresa focada em ESG. E quando ela entende os benefícios disso, é muito mais fácil que ela entenda que isso é possível e que essas metas podem ser definidas com mais facilidade e envolvendo colaboradores. As empresas realmente estão em estágios muito diferentes, então partindo de pontos de maturidade muito diferentes, mas tem algo que todas elas têm em comum. Todas as empresas querem ser um exemplo, querem que seus clientes sejam seus fãs. O que torna o meu cliente meu fã? Eu acho que essa é uma pergunta que toda empresa faz. O que me coloca no oceano azul, né? O que faz com que o meu cliente seja meu fã? O que faz com que o meu colaborador seja meu fã e meu embaixador? Isso ajuda a gente a responder as questões de que metas eu vou buscar. Então, o que ele espera da minha empresa? O que esse colaborador quer para que, assim, seja o supra-sumo da história da carreira dessa pessoa? E essa é uma coisa em comum que todos têm. Então, essa busca por maturidade de jornada vai muito também com relação a essa cultura que quer ser construída. Um ponto importante na sua fala, que é assim, algumas vezes o gestor deste tema, ele pode acumular outras funções dentro da organização, né? Isso é até muito comum. Mas eu vejo algumas organizações com um pouco de dúvidas, né? Tem uma tendência, de repente, olha, eu vou dar essa responsabilidade para o gestor de RH, talvez porque eu acho que o ESG eu vou puxar mais para o social.
Ou vou trazer alguém da área de negócios porque eu gostaria de puxar mais para algum vínculo com o produto, um relacionamento com clientes, enfim. Acho que esse tem sido um ponto aí de análise das organizações. O que você acha importante na escolha do líder, né, deste tema? E mais uma pergunta, e para ele se preparar, porque você foi atrás de uma preparação muito diferenciada, né? Mas o que ele poderia buscar para se preparar para cuidar deste assunto? Bom, para escolher esse líder, o mais importante, primeiro, é o envolvimento com as questões de ESG, sem dúvida. Mas o mais importante, né, esse é o primeiro passo. O mais importante é que a empresa mostre para essa pessoa o benefício do acúmulo dessa função. Querendo ou não, não tem propósito que pague conta. Então, a gente sendo bem realista, um erro que acontece muito nas empresas é, porque eu sou uma pessoa embaixadora de social ou de sustentabilidade na empresa que eu trabalho, eu vou liderar esse tema. Mesmo assim, eu preciso ver como isso retorna para mim. Então, se eu sou um líder da área de RH, como isso vai melhorar o meu bônus, o meu desenvolvimento de carreira, o que isso vai agregar para mim como profissional? Isso é muito importante que as empresas olhem, porque não dá para olhar para a ESG como uma função acumulada de um cumprimento de papel, sabe? Eu cumpro isso aqui e está tudo bem. Não é assim, precisa de um envolvimento. E se precisa de envolvimento, precisa de benefício. E aí, um segundo ponto para a pessoa se preparar, eu vejo muita gente querendo entrar na área de ESG. Principalmente porque agora muitas empresas de headhunting estão buscando heads de ESG para grandes bancos, para empresas realmente de peso. Tem sido uma busca aí em ascensão. Sem dúvida, eu procuraria os cursos dessa área já de ESG formais. Existem já pós-graduações que preparam muito bem o profissional para essa fase, MBAs já focados já na área de ESG também, e ver o que a empresa é forte. Eu acho que se a gente está entrando numa área de ESG, que pilar essa empresa tem mais forte, para que eu foque nesse pilar e seja um especialista dessa área. E aí buscar dentro dessa área, seja ela governança social ou meio ambiente, sustentabilidade, como é que eu me preparo para isso? E aí buscar questões específicas. Se essa empresa quer evoluir em economia circular, dando um exemplo muito do dia a dia, uma empresa, uma marca de roupa, uma marca de bolsas. Eu fiquei sabendo essa semana, então está muito na minha cabeça, que uma marca de luxo vai lançar pela primeira vez no Brasil uma loja que tem second hand, então que vende uma primeira vez um produto usado e uma terceira vez um produto usado, com o objetivo de chegar a pessoas consumidoras de favelas. Então, assim, é algo totalmente inovador para uma marca de luxo que está chegando agora com essa ideia. Então, um líder de ESG de uma marca de luxo, o que ele tem que focar? Né? E assim, olhar para o seu mercado e olhar o que essa empresa tem que olhar. Nesse caso, um especialista de economia circular lideraria muito bem o processo. Então, se eu trabalho numa empresa farmacêutica ou numa empresa financeira, qual que é o pilar fundamental que eu vou liderar sendo um líder de ESG? E aí, querer ser um especialista das 3 pautas é muito difícil. Claro que entender dos 3, permear bem nos 3 é importante, mas são temas bem diferentes para ter um único, né, foco ali de especialista. E aí, muitas empresas, por terem atuações de indústria, por exemplo, buscam especialistas de meio ambiente. Então, é entender como é a empresa, como é a atuação e buscar essas formações que já existem. Se a pessoa não tem tanto recurso para uma pós, para um MBA, já existem cursos online que preparam profissionais de ESG. Agora, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, a Pluri faz isso. A gente tem um módulo inteiro de ESG que a gente lançou para ajudar esses profissionais a performarem, a evoluírem dentro da cadeia de valor da empresa, sendo líderes aí que conseguem, né, criar essas metas e levar adiante ações direcionadas. Muito legal, Laura. Bom, gente, eu acho que a gente finaliza por aqui esse primeiro episódio da série. Muito legal, muito interessante, insights importantes para você que está começando, que está pensando, que eu não tinha muita segurança, né, Laura, dos conceitos, para que serve, se tem benefício, se não tem, né, quais são as dificuldades, os desafios e os resultados. Então, muito legal, agradeço, Laura, a tua presença, Roberto, Valéria. De novo, só para reforçar, nos acompanhe nas redes sociais
E muito obrigado, e vamos para... Daqui a pouquinho, nos acompanhe e assista o segundo episódio. Tá imperdível. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigada.